que a gente identifica como anormal, digamos, saindo desse grau da normalidade aí, né? É a frequência e a intensidade. A frequência e a intensidade desses sintomas, né? Porque sentir aqueles sintomas de forma leve é tranquilo, né? Agora, quando eu começo a sofrer, né? Sofrer com aqueles sintomas, com esses sintomas da ansiedade, eu começo a sair desse grau, né, da normalidade. Então, a frequência, se eu estou sentindo isso todos os dias, todos os momentos, né? Eu deixo de fazer minhas atividades, eu deixo de fazer minhas coisas que antes eu fazia normalmente, eu saía para fazer minhas coisas normalmente e hoje eu estou deixando de fazer isso, então eu preciso me atentar. E aí é que vem uma coisa muito importante que quando eu sei que isso está afetando. Porque assim, pessoal, muita gente convive com essa ansiedade, né? Muitos e muitos e muitos anos e não consegue identificar o porquê que aquilo está acontecendo na sua vida. Então eu preciso identificar o que é que está acontecendo, né? Me auto-observar, né? E aí é que vem o autoconhecimento. Por isso que nós falamos sempre no autoconhecimento. Porque através do autoconhecimento você vai perceber o que está afetando, por que aquilo ali, por que você deixou de fazer determinada atividade, por que só de você pensar em determinado evento o seu coração dispara e você fica num descontrole emocional, por que você está tendo dores de cabeça frequentes, por que você está tendo insônia, não consegue mais dormir, não consegue se concentrar nas suas atividades, você deixou várias atividades que você tinha antes, que você gostava de fazer, deixou de fazer. Então são várias situações que a gente vai se auto-percebendo, né? Que a gente vai se auto-percebendo ao longo do tempo. Então por isso que é importante a gente exercitar o autoconhecimento e verificar essas situações que a gente vai deixando no nosso dia a dia. E é só a partir disso que eu consigo identificar. Como eu disse, tem pessoas que convivem durante anos e anos com a ansiedade afetando a sua vida e não conseguem identificar por que deixaram de fazer determinada atividade na sua vida. Tá? Então, é só mesmo com esse processo de auto-observação, de parar e pensar assim, peraí, né? Antes eu ia no supermercado tranquilamente, eu andava na rua tranquilamente, fazia minhas atividades tranquilamente, e agora eu parei de fazer. Só de eu pensar em supermercado, eu penso que eu vou sofrer um assalto, que eu vou desmaiar, que eu vou que vai acontecer algo de ruim comigo, né? Então eu preciso parar e identificar o porquê que eu deixei de fazer essas minhas atividades, né? É através dessa autoobservação. Por quê? Porque a ansiedade ela vai afetar vários aspectos da sua vida, né? Ela vai afetar se você não tomar atitudes ou não procurar ajuda o quanto antes, né? Você vai deixando de fazer as suas atividades, né? E isso vai te prejudicando, te consumindo dia a dia, né? Sem que você tome, se você não tomar uma atitude, né? Então é por isso que a gente precisa se observar para a gente falar, peraí, eu preciso de ajuda, eu preciso tomar uma atitude na minha vida para eu poder sair dessa situação, né? E não cada vez mais ir fugindo das situações e aí quando você vê, você está num estado total de ansiedade e de sofrimento mental. Tá? Então a gente verificar essa intensidade, essa frequência no dia a dia, né? O que isso está afetando a nossa rotina, né? O que isso está afetando a minha qualidade de vida, né? Porque eu vou começar a fugir, né? Eu vou fugir do que me traz sofrimento. Nós temos a tendência muito grande de fugir do que nos traz sofrimento, né? Então, a gente começa, digamos assim, se eu tenho uma reunião de trabalho para enfrentar e eu vou me expor, então é melhor para mim eu sair, eu fugir daquilo ali, do que enfrentar, né? Se eu tenho algo que eu preciso me expor, né? E aquilo me traz desconforto, então eu prefiro fugir do que enfrentar aquela situação. Então isso muitas vezes é confortável para a gente, porque no momento, né? Dá aquela sensação de bem-estar, mas depois, né?
começa o sentimento de culpa, de medo, por que, que eu não fiz aquilo, de arrependimento, de peso, né? Aquela pessoa que carrega aquele peso. Enfim, isso acaba prejudicando a nossa vida no nosso dia a dia.